quem não conhece, quem não é do clube, eu sou o Serginho, né? Sou responsável pela canoagem aqui no clube, no Sampa Canoe Clube na Team Brasil. E hoje nós vamos batizar mais uma canoa, né? Acho que isso é fruto não só do trabalho do clube, mas também de todos. Né? Quando a gente pensa no nome clube, eu acho que é a parcela de cada um que faz com que seja o todo. Né? Não adianta, é aquilo que eu sempre falo, vem pessoas de fora remar aqui, a aula é legal, mas a galera é chata, o pessoal não volta. E aqui eu acho que sempre quando as pessoas vêm de fora, vêm remar com a gente, volta elogiando a nossa turma. Acho que é muito mais gratificante quando eu recebo esse elogio, quando eu ouço que a turma era legal, tá? Então eu acho que esse é o propósito do nosso esporte, né? É um esporte que o todo, né? A equipe, a energia é muito mais importante que qualquer outra coisa, tá? O batismo da canoa, ela consiste numa celebração, né, mais um ente para a família, né? Quando a gente pensa na canoa, ela sempre é voltada para o lado da família, né? A gente vai batizar uma canoa de competição, a uma cua, que depois eu vou explicar o significado do nome e tal, e uma canoa feita totalmente à mão pelo nosso amigo vaqueiro, que também vai falar um pouquinho sobre essa canoa, né? É um barco ancestral. Tem registros de mais 3.000 anos que existe canoa havaiana, né? Então todas as ilhas da Polinésia, tem até registros da canoa ter chegado no Chile também, registros de mais 3.000 anos. Então é um barco milenar. Antigamente as canoas eram feitas totalmente de madeira, né? Eles escolhiam uma árvore na floresta, eles mandavam um líder espiritual, um sacerdote, né? Lá eles chamam de kahuna. Já tem uma canoa nossa com o nome de kahuna, para ir para essa floresta, para essa mata, para rezar, pedir proteção e permissão para que aquela árvore fosse cortada e transformada numa canoa. Então quando a árvore era cortada, ela já era cortada com nome, já escolhia o nome, e o nome sempre tinha a ver com a situação, o momento daquela família, né? Hoje, por lei ambiental, né, não pode mais canoa toda de madeira, né, aquela de boa mesmo, você pega o casco e vai fazendo manual. Eu já, Carlão, quem já foi pro vaqueiro, quem já foi pro Havaí, teve a oportunidade de ver as canoas lá de fora. Né? Elas ficam sempre, a canoa de boa, que é de madeira, na parte de cima do clube. Você vai estar sempre na parte elevada, porque para eles é uma coisa sagrada. Né? Bom, a canoa foi o primeiro meio de transporte né, oceânico registrado. Né? Então todos os lugares, todas as ilhas que foram colonizadas com canoa havaiana. Né? A do vaqueiro, ela é mais próxima ainda do que a que era usada na época, que é uma canoa movida a remo, uma canoa movida a vela. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa, depois o vaqueiro fala sobre a dele de madeira. A canoa, ela consiste no casco, né, que é essa parte que a gente senta, que a gente rema, o iaco, que é essa madeira, e a ama. Né? Para o povo polinésio, a canoa simboliza a família. O casco, a parte masculina, que é a parte que desbrava, né, a parte mais rígida, mais forte. O iaco, que é a ligação do masculino com a ama, que é o feminino. Tá? Por isso, quando for falar da ama, pessoal, é a ama, não o ama. Eu vejo fabricante de canoa falar o ama. É a ama, simboliza a mulher, né? Está fazendo uma analogia para a família, né? Homem, muitas vezes a criança, que faz o elo do homem com a mulher, e a mulher que dá equilíbrio. Algumas. Não, eu acho que é tudo. Algumas, e depende da fase do mês. Então a canoa, ela por si só simboliza a família, né? Até conversando com o vaqueiro esses dias, eu aprendo muito mais com o vaqueiro sobre tradição e cultura do que... Ele é o único cara que eu sei que sabe falar havaiano, cara. Ele fala algumas em havaiano. E a canoa, tradicionalmente, ela foi utilizada para colonizar ilhas,
né, para se defender de outras tribos. Conquistei uma ilha, tem uma tribo vindo, ou eu vou atacar, né, me proteger, ou eu pego a canoa e fujo quando eu sabia que eu ia perder aquela batalha. Para fugir de ilhas que tinham problemas naturais, né, vulcão, né, terremoto. Então quando eles sabiam que iam ter algum tipo, eles saíam, pegavam as canoas, colocavam tudo dentro da canoa e saíam em busca de um novo lugar seguro, né? E para pesca, né, e trazer mantimentos para a família. A canoa, para a gente que rema todo dia, se a gente quiser, a gente aprende muito com ela, mas precisa querer aprender, né? Primeiro, ela é muito estreita para caber ego, né? Então ela é um esporte que faz com que a gente entenda que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? E isso era bem claro para eles lá. Quem assistiu Moana? Quem não assistiu, assista, tá? Conta total a história da canoa, né? E explica muito sobre o nome que a gente escolheu para colocar nessa canoa também no Moana, tá? Quando eu for falar do nome, vocês vão... Quem assistiu vai lembrar. É uma canoa que depende né, de todos. A sinergia e sincronia é muito mais importante do que força, né? Então quando eu estou com equilíbrio com a minha equipe, com certeza eu vou chegar mais longe, né? Sozinho eu vou, mas não vou tão longe. Se eu tiver com mais gente para ajudar, eu vou chegar mais longe com certeza e provavelmente mais rápido. Tá legal? A canoa, ela tem a proa, né? Quando for batizar, eu vou explicar melhor. Tem o palecai, que é esse quebra-onda. Então quem já rema, já vai se familiarizando com o nome, porque às vezes a gente fala, pessoal, cuidado com o palecai, vai carregar, pega, é aquele quebra-onda da frente, né? Tem os bancos, o vai. O vai é onde faz a amarração do iaco com a ama, né? A popa, e lá onde colocou aquela plantinha ali, para o povo polinésio é a mana da canoa, é o 7º componente. É a junção dos 6 mais a energia forma a equipe. Tá legal? No Brasil a canoa chegou mais pro lado competitivo. Quando ela chegou em 2000, a ideia era competição, né? Então aqui a gente procura trazer não só o lado competitivo, mesmo eu sendo incentivador de competição, mas também entender um pouco sobre o lado de tradição e cultura, né? Para o povo polinésio, ela é muito mais tradição e cultura que competição. Para os tahitianos, 100% competição. Os caras querem ganhar, por isso que eles são os melhores do mundo. Já no Havaí, tem os clubes voltados para a competição, mas que não deixam a tradição de lado, e uns que é só tradição. Né? Fala aí, Carol, tem clube que você vai lá remar, os caras nem competem. É verdade, é verdade. Nem competem. O negócio deles é dar aula para criança, cultura e tradição. O Kimoqueu é um. Exato. Tá? O clube do Kimoqueu lá, ele tem acho que 38 canoas, se eu não me engano. Ele empresta, aluga para competição, mas ele não tem equipe competitiva. O negócio dele é disseminar a tradição e a cultura do povo polinésio. Tá legal? Vaqueiro, fala um pouquinho da sua. Bom, primeiro, obrigado a todos que estão aqui e principalmente os que ajudaram a montar a canoa, né? Como o Serginho apresentou, é uma canoa feita de madeira, né? A madeira para o povo da Polinésia era um negócio sagrado, especialmente a coa, que é essa árvore que hoje é protegida pelo Estado, não se faz mais. Então já adianto, não é coa que tem aqui, tá? É uma madeira muito usada hoje para construção de pranchas de surf de madeira, para construção de pequenas canoas e canoas canadenses, uma madeira que hoje ela é replantada, extremamente ecológica, né? Uma madeira que se faz um uso completo dessa árvore, tá? A árvore se chama Paulownia, ou Kiri é o nome asiático, né? Ela foi trazida pelos asiáticos aqui para o nosso ocidente. Uma madeira que dá corte com mais ou menos 7 anos de idade, você já consegue cortar a árvore, já plantar e fazer bom uso dela. As folhas dessa árvore são muito usadas para adubos, são usadas para comida para o gado, né? É quase que fosse assim o nosso o babaçu, né? Que a gente aproveita quase tudo, né? Essa madeira é para os asiáticos. Quando ela veio trazida para o ocidente, ela foi um pouco colocada de lado.
Primeiro que era uma espécie um pouco invasiva, ela tomava conta, ela crescia rapidamente. E segundo porque era uma madeira muito leve, né? E a gente tem uma tradição aqui, né, uma maravilhosa das nossas florestas, madeiras muito pesadas, muito queridas para o pessoal que faz móveis, né? Os carpinteiros que trabalham com construção civil. E essa madeira não é para isso, pelo menos aqui pra gente. No Japão eles fazem milhares de coisas com essa madeira também. Recentemente ela foi descoberta pela carpintaria náutica, agora está conseguindo ser utilizada bastante. Madeira muito amiga da gente, muito fácil de trabalhar. Bom, vou falar um pouco sobre o projeto dessa canoa. Essa canoa surgiu, na verdade, de uma ideia, ou melhor, de um incentivo de um amigo que eu conheci há 6 anos atrás, quando eu fui fazer uma prancha de surf de madeira. É o Davi, lá de Florianópolis. Ele desenvolveu uma metodologia, eu me encantei com aquilo, fiz uma prancha, fiz outra, fiz amizade com ele e ele soube que eu remava canoa havaiana. E naquela época ele se motivou a remar também. Acho que na primeira remada, a primeira ideia dele foi: Luiz, vamos construir uma canoa? Falou para mim. Aí eu respondi para ele: vamos. Ele falou: eu estava brincando. Eu falei: eu não, vamos fazer a canoa, né? Aí vamos pensar no projeto, começa a pensar no projeto, aí ele me aparece com um livro escrito por um americano que já reside há muito tempo na Nova Zelândia, que era um construtor de barcos de madeira de mais de 40, 50 anos, um cara muito bom, muito renomado. E esse sujeito se encantou também com o quê? Com a canoa polinésia, ou com essas canoas que lá eles chamam de outrigger, que são as que tem, como o Serginho explicou, o casco central e a ama que dá o equilíbrio, né? Esse sujeito fez uma pesquisa muito vasta em todo o Oceano Pacífico e encontrou 3 diferentes tipos, né? Se ele pudesse agrupar as similaridades, ele chegou a 3 diferentes tipos de canoa. Um que era usado na Micronésia, que é inclusive a origem do povo polinésio. O povo polinésio, ele migrou da Micronésia para colonizar todo o Pacífico. O outro tipo foi o que era usado pelo povo de Aotearoa, da Nova Zelândia mesmo, né? Mais ao sul da Polinésia. E por último a versão havaiana, que é essa aqui, né? Esses 3 canoas são muito distintas pelo tipo de necessidade que eles tinham no local. Como o Serginho falou, levava família, levava mercadorias, eles precisavam às vezes guerrear com as canoas, pescar, fazer uma opção de coisas. E no Havaí, eles têm uma condição de mar um pouco diferente. O mar lá é muito mais cheio de ondas, né? Tem uma característica muito mais agressiva no ponto de vista de navegação. Então eles construíam esse tipo de casco aqui. Nesse livro desse pesquisador, ele dava ideias boas do que são as canoas, algumas dimensões importantes, e aí a gente pegou aquilo e começou a depurar o projeto e desenvolver para a construção. Tá? Falando um pouquinho mais sobre a questão da vela, né? O Serginho falou do filme Moana. Quem não assistiu, assista, né? A Pixar, né? Acho que é Disney Pixar. Ela foi super respeitosa e levou tempo, inclusive, para aprovar a publicação do filme por causa de uma entidade chamada Polynesian Voyaging Society, que é a Sociedade de Viajantes da Polinésia. É um organismo que recebe aporte de dinheiro de todas as ilhas da Polinésia para resgatar as origens e a cultura, principalmente, das viagens polinésias. O que as viagens polinésias trouxeram para a gente hoje? Como o Serginho falou, há mais de 3.000 anos, os caras já usavam o conceito de catamarã. Catamarã surgiu para a gente aqui. Quem é velejador de catamarã aqui? Nos anos 30, 40, não sei, foi com o Rob Alter. Anos 60, provavelmente, que a gente teve aí Rob Cat 14, Rob 16. Há 3.000 anos atrás, eles entenderam que cascos finos, ligados por amas, tinham o melhor desempenho para carregar famílias inteiras, vilas inteiras, naquelas condições de oceano. Detalhe, e aí acho que vale complementar, né? Os polinésios saíam muitas vezes por escassez de alimentos, por todos os motivos que o Serginho falou, mas quando eles saíam, faltou a gente complementar, eles não sabiam para onde eles iam. Eles não tinham a menor ideia de, não, vamos para a ilha tal. Não. Eles tinham que, na verdade, fazer uma coisa que era encontrar uma outra ilha. Isso é uma coisa assim, uma ciência que até hoje essa sociedade estuda, tem pessoas que são ícones aí nesse conhecimento, que é a leitura de correntes marinhas, dos pássaros que estão migrando,
das nuvens no horizonte, das estrelas, um conjunto de elementos, até a temperatura da água, eles procuravam saber. Tá? E obviamente eles dependiam do que? Muito do vento. Então essas canoas, elas, uma grande maioria delas tinha também a vela. Tá? O Havaí, ele foi descoberto, pouca gente sabe disso, numa situação dessa de migração sem destino. Depois de horas e horas, num veículo que era de mais ou menos 60 pés, né? 18 metros mais ou menos, com duas bananas e dois catamarãs gigantes, levava mais ou menos umas 60 pessoas também. Eles, depois de dias e dias buscando um outro lugar para ficar, eles resolveram seguir uma estrela que eles nunca viram, que estava mais ou menos na direção do que eles entendiam que devia ser o destino. Quando essa estrela chegou aqui em cima, bem no zênite, eles batizaram essa estrela de Estrela da Alegria, da Satisfação, porque eles encontraram terra. E que terra que foi essa? Foram as Ilhas Havaianas. Estrela da Alegria, da Conquista, da Satisfação, chama-se Ho'okule'a, em havaiano. E é o nome dado a uma das principais canoas, né, que hoje foi reconstruída, inclusive, para reproduzir as aves polinésicas. Eles fizeram a volta ao mundo agora com a Ho'okule'a. A gente encontrou a Ho'okule'a em Nova York, na prova. A Paula estava, né, Paula? Na Liberty Challenge. E aqui, gente, o que acontece? A canoa, a vela, é então uma espécie de retribuição cultural. Como o Serginho falou, o nosso clube tem essa preocupação. Essa canoa é projeto baseado nesse pesquisador da Nova Zelândia, né? Com uma série de adaptações, obviamente, todo o acabamento, toda a finalização foi coisa que a gente vai colocando. Né? É muito pessoal quando alguém constrói uma canoa. Você construir um barco, você construir uma canoa, você pensar nos detalhes, é uma coisa indescritível. Tá? Então, eu convido aquele que tiver vontade de fazer, faz alguma coisa e põe na água. A hora que boiar, vocês vão me dizer que vocês sentiram, né? com essa tá bom? Eu acho que é isso que eu posso falar da canoa. Tá? Se alguém tiver uma pergunta depois, a gente pode conversar um pouquinho mais. Fala o nome, né? Por quê? O nome, essa canoa vai ser batizada, como o Serginho falou, tem alguma coisa muito presente na família no momento que a canoa se configura ou durante a construção da canoa, tá? E como ele falou, toda canoa recebe um nome que tem um significado profundo e importante em havaiano. O nome dessa canoa é Nuki, N-U-K-I, Nuki, tá ok? E em havaiano ancestral significa cachorro branco, peludo e folgado. É o nome do nosso cachorro, né? Que hoje é o líder da família. Em homenagem a ele. Valeu, Sérgio. Cadê aquele nome que tá ali? Eu já postei errado. Qual nome? Desculpa. Carrunapai. O que é? Carrunapai é o nome das pranchas, então. da marca, de algumas coisas que eu produzo. Eu vi lá escrito já. Você se antecipou. Mas obrigado. Não vai. tomou o ansiolítico hoje. Qual a diferença de peso na água dessa para essa? Bom, na água, na verdade, você vai sentir pouca diferença, né? Essa canoa fica muito leve, apesar da conservadora. Ela pesa um pouco mais pela mastreação, pela grande, né? Uma parte muito forçada da canoa, tá? Mas para você ter uma ideia, essa canoa tem 150 quilos mais de espessura, né? 150 e aqui essa é uma canoa que deve pesar sem a mastreação de 25 a 30 quilos. Com a mastreação. Aproveitando a pergunta da Paula, para quem não é familiarizado com o esporte, existe regra para canoa tradicional de competição. Então o peso mínimo é 150 quilos. Então não tem por que fazer em canoa grande, canoa de carbono ou canoa de madeira mais leve, que não vai poder usar. Né? No Tahiti, a EDT, que está entre as 3 melhores equipes do mundo, eles usam até hoje uma canoa feita de madeira dentro do peso da canoa e das canoas feitas de fibra. Então, se procurarem em vídeo tahitiano, é uma canoa de madeira mesmo. Eles mantiveram a canoa bem parecida com essa, por sinal, mas é uma canoa dentro do peso da regra. Né? Se ficou mais leve, tiveram que colocar lastro. Tá? Agora, uma coisa que eu queria comentar, assim, o Serginho falou da canoa de madeira ser um símbolo hoje dos clubes. Eu já fui umas 4, 5 vezes para o Havaí. A primeira vez já me encantei com as canoas, a última vez até me ficaram um
pouco chateado comigo, eu queria parar em todos os clubes e fotografar a forma como as canoas eram preservadas e tal. E a gente sempre via a canoa de madeira num lugar especial, à sombra, até que foi no clube que eu vi que eu não achava a canoa de madeira deles. O que está acontecendo? Mas aí eu achei um caixote. Você lembra disso? Que tinha uma caixa de madeira gigante, comprida, assim, com um cadeado. É um caixote mesmo. A canoa ficava lá dentro. Eles fizeram uma caixa de madeira super especial para guardar a joia deles. Parecia uma caixa de violão, sabe? Aquela que você abre assim. É uma coisa espetacular. Vale ver. Bom, pessoal, quando a gente pensou nessa canoa, no nome dessa canoa, aquilo que a gente estava falando foi sobre o momento que a gente está passando no clube. Eu acho que é no clube e também no meu momento pessoal. Né? O Vaqueiro antecipou, ele ia falar, ainda bem que você lembrou também. Não? Como que o povo polinésio fazia para achar novas ilhas? Não tinha Garmin, sonar, Google Earth e tal. Eles seguiam a natureza, o famoso Oponopono. Fala sobre o Oponopono, Vaqueiro, você que explica bem. O Oponopono, ele está muito... não vou explicar do jeito que eu entendo, de uma forma, mas assim, o jeito mais importante para a gente é o seguinte, sabe aquela expressão, burro em ponta de faca? É isso que a gente faz todo dia. O povo polinésio, eles saíam, eles acordavam de manhã, eles entendiam o que eles iam fazer aquele dia pelo ritmo da natureza. Se está chovendo, eu vou consertar as coisas embaixo do abrigo. Se está um dia com sol bom, propício a uma boa pescaria, tá? Eu vou sair para pescar então aquele dia. Se está um dia bom para explorar novas ilhas e buscar outros recursos, eu vou fazer naquele dia propriamente dito. Tá? Então assim, acho que um dos princípios mais vitais para ele, acho que depois você pode complementar, era isso, né? Eles não agrediam a natureza de forma nenhuma. Eles entendiam muito bem a natureza para saber o que é que eles iam fazer. Isso fazia da vida deles algo muito mais tranquilo. Né? Quantas vezes a gente se vê estressado e a gente é forçado a sair na chuva, atravessar o trânsito de São Paulo para fazer um negócio que, pensando bem, precisava, né? Será que precisava mesmo? Isso para eles é inconcebível. Outra expressão que resume isso é o seguinte, vocês já ouviram falar aquela expressão de haole? O que é um haole para um havaiano? O que é? O indiferente, é o cara fora, de fora, é o cara de fora. Você sabe o que significa haole? É a junção de duas palavras. Ha, que é suspiro, respiração divina. Ole, sem respirar, o cara que não respira. Eles viam nos ocidentais, começaram a chamar de haole, porque eles achavam os caras não respiravam. Então isso é um pouco também do Ho'oponopono. É aquilo que eu falo, a canoa ensina pra gente isso todo dia. Aprende quem quer. Né? E outra coisa também que eles faziam muito, que eles também chamam de Ho'oponopono lá, é quando tem alguma desavença na família, eles juntavam as pessoas na canoa e saíam para remar sem falar nada. Quando voltava, aquele problema que era grande se torna bem menor. Né? Porque um dependia do outro, era obrigado a falar com o outro para trazer benefícios para aquela remada, para pescaria, para qualquer outro tipo de situação que eles tinham, né? E até alguns já leram esse livro, né? O Yuni comprou um monte e deu pra galera aí, Tem uma oração, o Ho'oponopono, que é super poderosa. É que depois o Ho'oponopono ocidentalizaram. Ah, tá. Mas esse livro é bem legal porque é uma escritora francesa que viveu a vida dos Kahunas. Então ela conta sobre isso. E eu leio menos que a Ju, né? Mas a Lu lê mais do que eu. E a gente achou, procurando um nome para nossa realidade de hoje, Aumaku é uma coisa bem bacana, né? Eu vou ler aqui, aí depois eu vou dar o exemplo do Moana. Aí quem quiser assiste Moana que vai entender melhor ainda, né? O que o Vaqueiro falou é bem legal. No Havaí, a gente foi bem na época do lançamento do Moana, se eu não me engano. E a comunidade havaiana estava pedindo para as crianças assistirem. Então, fiel que foi a cultura dos caras. Né? Aumakua representa a essência e o espírito de cada família. E inclui os anciões e os ancestrais que incorporam a história familiar.
Cada família venera sua própria alma cua, simbolizado por um animal terrestre, aquático ou aéreo. Esse animal é o símbolo dos ancestrais e protege a família, que o chama sempre que precisa de ajuda e orientação na vida. Os diferentes ofícios e profissões também têm seus alma-cua. Acredita-se que a alma-cua traga proteção e faça ponte entre os mundos físico e espiritual. Quem assistiu Moana? Quando a avó da Moana morre, ela volta em forma de raia. Então, até tatuei, né? Quando meu pai morreu, eu tatuei a tartaruga, que simboliza a família, né? O nosso logo do clube foi pensado nisso, né? A tartaruguinha, né? Só que na época eu não tinha lido o livro, eu não sabia o que era alma-cua. Então bateu com o que a gente pensava quando a gente fez o logo do clube. E para eles, as pessoas importantes, quando morrem, viram alma-cua. O Kimoqueu, ele é todo tatuado só de tartaruga. Cada pessoa da família dele que morre, ele tatua no corpo, as costas dele é cheio de tartaruguinha. E no Moana, a avó morre e volta em forma de raia. Quando minha mãe morreu, eu fiz uma raia. Então eu acho que é o que assim, é que a gente brinca, né? O Betão e o Vaqueiro são os nossos kahunas. De certa forma, é um ancião, né? Um ancestral. A equipe é Kahikokai, né? Ancião do mar. Então, assim, querendo ou não, tudo bate quando a gente, né? Quando a gente fui ler esse livro agora. Né? E há quanto tempo existe a nossa equipe, a Kahikokai? 12 anos. Que era ancião do mar, né? Então quando a gente escolheu esse nome, acho que bateu com o momento que a gente vive, né? De fortalecer o clube, de ganhar força mesmo e volume, né? E cresceu, graças a Deus está crescendo e eu agradeço muito a todos que estão no dia a dia com a gente. Pessoal, eu esqueci a concha, mas não esqueci fralda. A Ju lembrou da fralda? Eu esqueci a concha. Os colares também, não achei, mas o Vaqueiro trouxe como um bom kahuna. Nossas canoas, todas têm nome, né, se vocês olharem. Tem a kahuna, tem a poerava, e todas dentro do momento que estava passando. A poerava é pérola negra, né, foi quando a Samu foi para o Tahiti, então é um nome tahitiano. A Motu significa ilha. Quando a gente foi para a Ilha de Páscoa, tinha uma boia que era uma ilha lá que chamava Motu. Então a gente tenta trazer isso para cá. Kukui, que é a canoa dos velhinhos, do Supermaster, da Kahikokai, é esse tipo de semente aqui, chamado Kukui. Quando eles iam para colonizar uma nova ilha, eles iam com colares de Kukui, né? Kukui significa iluminado. Dentro dessa semente tem um azeite que é inflamável. Então eles iam cheio de Kukui para quando chegasse naquela ilha usar não só para fazer o alimento, né? Cozinhar, fritar, etc. Mas também como uma forma de mostrar para outra tribo que aquela ilha estava colonizada, né? Quando você chega no Havaí, geralmente você recebe um lei e tal, e quando você vai nos clubes mais tradicionais, eles te dão um Kukui, que é uma forma de demonstrar carinho e falar que você é uma pessoa iluminada. Nós vamos fazer o batismo agora. O Mocegão, tem 2 cocos. Faz simultâneo. Nós vamos aproveitar as crianças para batizar. Eu acho que nada mais puro que criança. Lá eles fazem o batismo com a água do mar misturada com a água da cachoeira, né? Para simbolizar a pureza. Aqui nós vamos usar o coco, que também, né? Uma coisa bem brasileira e é pura. Marcelão furou pra mim aqui, vamos ver se... Ó, veio direto do Havaí pra batizar a canoa. Eita. Não é mais pura. Só você. Era puro até agora. Ó, Júlia, o Davi, o Joaquim. Daniel, traz o Edu, a Ju traz o Miguel. A Paulinha, não, desculpa, a Paulinha é adulto.
faz assim, ó. A Júlia segura o... Isso, e o Davi... Ó, vamos começar aqui na frente, ó. Aqui na frente, ó. Filha do Parra, muito bom. Minha filha fez a última vez, é muito legal. Foi, né? Ela gostou? Eu deixo o potinho pro Agora eu não Davi consigo e a mais folhinha fazer. com ela. É, pode ser. 13 anos. Ó, Julia, você batiza aqui com a folhinha e o Davi segura. Que legal. Ó, vamos começar pela canoa grande e depois vai pra pequena. Ó, vem aqui, Julia. Aqui, ó, bem aqui na frente, ó. Isso, tá presa. Você vai molhar assim, ó. Vai fazer assim. Não, assim, Davi, você joga um pouquinho e ela bate com a folha, é melhor, tá? Pessoal, a gente começa sempre pela proa, né? É sempre o primeiro a chegar é a proa, né? Então nós vamos fazer pela proa, só que, tradicionalmente, sempre quando você vê uma canoa, ela tem que estar virada com a proa para a água, né? Isso é uma tradição que a gente tem que levar a sério. Aqui no Brasil, às vezes, muito envergonhado até em algumas situações. O pessoal chega em prova com canoa de proa e vai embora e deixa a canoa de proa para areia. A canoa ela é sempre de proa para água. Ela tem que estar pronta para voltar para a água, que é o lugar dela, tá? Então, em competição, em treino, cheguem com a canoa, virem a canoa de proa para a água e sai para fazer o que tem que fazer, tá? Nunca deixem a canoa na areia de proa para terra, tá bom? Pode jogar. Aí a Júlia bate 2 vezes assim. 1, 2. Boa. Aqui é o palecai. Você pega uma prova de mar grande, pessoal, isso aqui ajuda muito na nossa segurança, tá? Palecai, né? Ou quebra-onda. Principalmente quem já fez da Wind. É isso aqui que não deixa a canoa encharcar, encher de água. A função do palecai é tirar a água dentro da canoa, tá bom? Então joga água aqui, Davi. E a Júlia... Boa! Ah, um grilinho! O grilo veio batizar junto. Tá te ajudando, Julia. É. É. Banco 1. Nós vamos batizar os 6 bancos, são 6 remadores. Cada um com a sua função, mas ninguém mais importante que o outro, né? Então pode jogar água. Boa. Deixa eu pôr aqui. O banco 2. Ó, aqui a vai, lembra que eu falei? Que é a junção. A junção da canoa com o iaco. Julia, agora dá a volta aqui, Julia, a gente vai fazer aqui, ó. Pessoal, uma das formas que eles usavam, né, para se localizar no mar ou descobrir se possivelmente tem uma outra ilha e tal, era seguindo os pássaros. Porque pro pássaro, se o pássaro está indo para o sul, por exemplo, tem que ter uma terra para descansar. Então eles não tinham nenhum tipo de instrumento. Se o pássaro está indo para lá, nós vamos arriscar que lá vai ter alguma coisa. Por isso que as canoas Bradley são as canoas mais tradicionais havaianas, que são as que a gente tem no clube. A cabeça da ama é sempre em formato de uma águia, chamada iolana. É o tipo de pássaro que tem no Havaí, né? Que várias marcas até tem o Caivaá, é aquele desenho, quando você vai tatuar eles fazem. A tatuagem havaiana tem aquele pássarozinho, é uma iolana, tá bom? Então vamos batizar aqui. Vai jogar na cabeça do seu irmão. Aí bate. Ó, a ama, pessoal, não tem problema passar por cima, porque a ideia deles é simbolizar a canoa como um todo. Mas evitem pular a canoa, galera. Tá? Se for passar por algum lugar, se não tiver como passar, beleza. Ali, né? Ah, tá num lugar, tá encostado ali, beleza. Mas a gente, principalmente aqui do clube, vamos evitar pular, tá? Que é uma forma de desrespeito para eles. Então a gente segue essa tradição aqui também. Banco 3.
Pode passar, Julián, pra cá. Isso. Boa. O banco 4. Fica aí já. Ali põe um pouquinho mesmo, senão vai acabar. Aqui, ó, vai de trás. A gente fica no seu banco aí. Ah, mas não apertou o medidor, o negócio Boa. Nem é você que vai fazer o hip. A outra junção do Iaco com a Ama. Eu não sei onde a esposa do Heitor andou por aí, mas que o moleque parece uma havaiana, parece. Mentira. É a cópia dele. É Não reforço. tem nem como zoar, é a cópia dele. Banco 5. A gente só sabe que foi ela que deu pra ver saindo. O banco 6. Tá determinado, filha. O banco 6, pessoal, aqui no Brasil ficou um estigma que o banco 6 é o capitão da equipe, né? O banco 6 ele é o leme, né? Como geralmente aqui, como é um esporte novo, quem faz leme geralmente são pessoas mais experientes, isso não significa que é o capitão da equipe, pensando na parte competitiva. As equipes de ponta usam sempre o meio da canoa como capitão, porque a estratégia ela é feita por quem está no hip e não quem está no leme, tá? Quem está no leme já tem muita preocupação, controlar a canoa, né? Muitas vezes fazer segurança para a canoa não virar. Então, pensando em competição, geralmente a parte de capitão fica no meio da canoa, tá legal? E aqui agora a popa, finalzinho, Masculina, pintura ali no fundo, né? que é a famosa mana, né? Que eles falam que é a energia da canoa. Junto os 6 mais a energia da canoa. Boa, muita energia. Abençoado. Boa. Obrigado, Davi. Essa foi bem. Morcegão, tem pro seu. Ah, mais uma canoa. Não é só eu que posso molhar, né? Ele entregou isso, a canoa. Ó, tô batizado. Tá batizado. Melhor foi a Silvia registrando tudo. Só eu vou sacanear. Ó, tudo aquilo que ele falou de respeito ao carro, vocês entenderam. Esquece. Vamos lá, quem vai me ajudar aqui? Ih, vem cá, vamos lá. Nossa, que foto. Só para não molhar. Entrou? Puxa que ele solta, puxa pra cada lado. Faltando jovens. Jovem aqui? Aqui, ó. Tá cheio de jovens. Cadê o nosso jovem Albert? Albert. Já foi. Tá aqui, ó. Ah, esse é o jovem. Separou. Agora que o cara tá bom. Albert, vou deixar você carregar. Pode ir pra proa. Ah, do meu, gente.
daí